Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo de Oliveira Sampaio, eu sou professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, estou aqui para apresentar para vocês uma proposta de artigo científico com o seguinte título: Esqueceram de avisar ao capitalismo? Uma análise crítica sobre a viabilidade do desenvolvimento sustentável e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa apresentação ela vai estar dividida em 4 momentos. Nós vamos falar sobre introdução, metodologia, referencial teórico e algumas reflexões. Gostaria de agradecer ao DESCOR, grupo de pesquisa o qual lidero na Universidade Federal de Juiz de Fora, que trabalha sobre desenvolvimento sustentável, comportamento e organizações, e a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. E agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com a Terra, com essa Terra que está derretendo, que está super quente, que está doente? O que nós podemos fazer? Desenvolvimento sustentável e os objetivos do desenvolvimento sustentável são de fato compatíveis com a nossa realidade? Vamos começar com essa crítica. Será que realmente desenvolvimento sustentável é compatível com a realidade? Realidade essa em pleno sistema capitalista? Será que estamos apostando todas as fichas no desenvolvimento sustentável? Será que nós vamos conseguir igualdade de vida e de qualidade de vida na Terra? O que fazer para que nós possamos viabilizar no planeta uma melhor qualidade de vida, principalmente atendendo o desenvolvimento sustentável em relação aos fatores sociais, econômicos, ambientais e também territoriais? Será que o sistema capitalista pode absorver o desenvolvimento sustentável? Nós, de fato, percebemos que há uma complexidade no conceito do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele surgiu após os Objetivos do Milênio, e a ONU, em 2015, aplicou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em mais de 190 países membros, hoje quase 200. Esses quase 200 países assinaram, são signatários de completar em 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em relação às suas métricas, a cada uma das metas de cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Este momento é chamado de Agenda 2030. Bom, sabemos que o mundo, o planeta, ele enfrenta uma série de desafios. Sempre foi assim na humanidade. Porém, esses desafios estão cada vez mais distantes de uma solução. A cada ano, a temperatura aumenta no planeta. A cada ano, as diferenças sociais aumentam no planeta. Diferenças de renda. É uma preocupação que assola todos os chefes de Estado. E também não deixa de assolar o sistema capitalista de produção, visto que no sistema capitalista de produção, em que você tem que ter a maximização do lucro, é difícil de observar essa maximização em uma sociedade decadente que está perdendo seu poder aquisitivo. Então, como conviver dentro do sistema hegemônico capitalista, tendo como base o desenvolvimento sustentável? Essa é uma das nossas principais reflexões. A ONU ela tem se esforçado em tentar mostrar para o planeta, para os países membros, para toda uma sociedade, para todas as mídias, a importância de terminar e de minimizar a pobreza e reduzir os impactos do clima e do meio ambiente na Terra. Porém, o que nós temos visto, infelizmente, é um aumento, como foi dito, de guerras, um aumento de tragédias e desrespeito total com a natureza, mas principalmente com o próprio ser humano. E isso incomoda, de fato, o conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo Berteiro, em 2006, ele aponta que, em termos metodológicos, a pesquisa, reconhecida como ensaio teórico, é uma pesquisa não empírica, com viés crítico. Então, em termos metodológicos, a nossa pesquisa, ela sim, não usa a terceira pessoa,
ela não se preocupa com impessoalidade, se preocupa com a primeira pessoa como proposta de linguagem. Nós buscamos aqui, nesse artigo, não resolver problemas, não apontar modelos, mas alertar e convidar para a discussão sobre esse tema em que é possível ou não o desenvolvimento sustentável dentro do viés capitalista hegemônico. Será que a sustentabilidade e o capitalismo são amigos? Ou será que eles são falsos amigos, na verdade, inimigos? Sobre o nosso ponto de vista e as pesquisas do DESCOR, nós observamos que o desenvolvimento sustentável ele é como alguns tipos de baleias, né, no sentido figurativo. Ele tem que sair da água, respirar e depois mergulhar de novo. Parece que o desenvolvimento sustentável ele funciona como pequenos respiros do capitalismo para suavizar o sistema hegemônico. A princípio, né, a corrente econômica clássica neoliberal, em que o capital se sobrepõe ao trabalho, ele realmente teve o seu grande sucesso após a primeira revolução industrial e de lá para cá, né, com o carvão, a máquina a vapor, a revolução industrial e as fábricas e indústrias, e atualmente com o consumo exagerado em termos individuais, principalmente vindo do continente europeu e América do Norte, o que nós podemos observar é que o capitalismo, de fato, é um sistema hegemônico, mas a sustentabilidade tenta sim, tentar absorver esse impacto e dar algum respiro para a sociedade. Nem que esse respiro seja, como esse artigo aqui, algumas reflexões a respeito. Bom, em se tratando de países, nós verificamos, né, nessa gravura aí, em que está a bandeira dos Estados Unidos, Brasil, aí a União Europeia, a China, que são países de alta importância em termos mundiais. O Brasil é um líder na América Latina, Estados Unidos na América do Norte, um dos líderes mundiais, a China, pujante em termos industriais, logísticos, tecnológicos, da mesma forma que a Índia, são países muito populosos. Esses países têm sim uma importância muito grande e uma liderança muito grande. Mas será que esses países estão preocupados, de fato, com a sustentabilidade ou estão mais preocupados em ter retorno do capital? Então, para provocar um pouquinho, nós observamos aí duas figuras, né? Crianças muito pequenininhas ainda, cerca de 3, 4 anos, e outras crianças já iniciando a adolescência. Observem que, independente da idade dessas crianças, todas elas estão mirando a tela do celular. Elas não estão olhando para frente, elas não estão observando aonde que elas estão pisando. Será que de nada vai adiantar conversarmos com essas crianças, mostrarmos os problemas que enfrentamos em termos de meio ambiente, economia e sociedade, visto que, para que elas possam ser consideradas pertencentes a uma sociedade, como qualquer ser humano, nós precisamos viver em sociedade. E para isso, nós temos que ter, por exemplo, celulares. O celular ele entrou aí não como vilão, mas como um produto criado pelo homem, né, de fonte de consumo. Todos os anos o celular tem que ser trocado, melhorado, equipado. Nada contra o poder de compra. Mas será que o excesso desse consumo não tem mostrado algum viés, alguma necessidade de, pelo menos, pensamento e reflexão do que nós estamos fazendo com as futuras gerações? Será mesmo que o capitalismo é amigo da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável? Cada uma das 17 ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos gera esperança, porque para cada objetivo nós temos várias metas. Todos os países membros, os quase 200, que assinaram na ONU a Carta 2030, esses países devem se preocupar com as métricas. Porém, o que nós temos visto é uma piora desses índices, dessas metas, dessas métricas,
e principalmente dos objetivos. Infelizmente, o que é notório é que esses países, quase que na totalidade, não vão cumprir seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Mesmo porque no sistema capitalista nós temos que distinguir a importância entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, desenvolvimento econômico e crescimento econômico. O que nós queremos deixar aqui é uma reflexão em que a China, Estados Unidos, Índia, União Europeia, Rússia, Indonésia e Brasil são os países que mais geram efeito estufa no planeta, né? Então, fica aqui, infelizmente o tempo é muito curto, nós sabemos disso, mas fica aqui um grande problema de pesquisa para quem está escutando, um gap, né? Será que nós, de fato, podemos resolver alguma coisa para as futuras gerações? Algumas tentativas têm sido vistas como desenvolvimento solidário e ecodesenvolvimento. Fica aí uma proposta de pesquisa para cada um de nós. Um grande abraço e nos vemos pelo Congresso.